Olá, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila. E hoje a gente vai buscar se aprofundar um pouco, tentar largar as nossas referências, embasamentos, perspectivas sobre um assunto que é um assunto que desde sempre ele é delicado, né? Mas ainda mais agora, levando em conta o momento pelo qual o planeta está passando. E a gente tem se deparado com essa temática da morte, do desencarne, do falecimento, do bater as botas, do abotar o paletó. Ainda bem que o meu paletó... Aí tem botão sim. Mas enfim, da gente entender um pouco esse fenômeno da morte a partir de uma perspectiva espiritual e buscar uma coerência nessa perspectiva, porque a gente sabe que existe também a fé cega, existem os fanatismos, os fundamentalismos, e quantas vezes ao longo da história a gente não percebeu que eles acabaram desviando inclusive a coerência e a responsabilidade das nossas atitudes diante dos fenômenos naturais que estavam acontecendo, muitos deles consequências das nossas próprias ações, atribuindo tudo a uma vontade divina fortuita, porque é assim e Deus quer. E será que é assim? A gente vai falar de uma forma mais ampla sobre a questão do desencarne. Será que existe uma hora certa para o desencarne? Será que está tudo escrito, está tudo predestinado? Existe um ditado no senso comum que é: ninguém morre de véspera. Mas será que saindo do senso comum, indo para um senso mais crítico, mais aprofundado, será que a gente não pode alargar essa análise e sair dessa generalização para entender a vida de uma forma um pouco mais coerente? Será que existe uma determinação, né? Isso é relevante até pelo momento que a gente está passando, né? Tanta gente desencarnando, tem uma pandemia aí, e aí, só está desencarnando quem tinha que desencarnar. Como é que a gente pode buscar referências para entender isso tudo? Até à luz de uma lógica que nos traga um certo senso de responsabilidade, de respeito, de compromisso diante das possibilidades que o nosso livre-arbítrio nos dá nesse cenário todo. Então a gente pode começar com algumas perguntas, né? Não só, será que existe o pré-determinismo? Será que tudo está escrito? Tudo tem que acontecer como tem que acontecer? Ou será que as coisas não acontecem também por nós fazermos elas acontecerem? Será que o nosso livre-arbítrio tem alguma participação nisso? Será que uma pessoa que comete suicídio, ela morreu naquele dia porque tinha que ser assim, porque existia um plano divino, existia um plano da espiritualidade maior, o nome que você quiser, dizendo que tinha que ser assim, que tinha que ser daquele jeito? Será que uma pessoa que morre assassinada é porque tinha que ser daquela forma necessariamente, naquele dia? Será que Deus planejou o assassinato daquela pessoa? Será que isso justifica a atitude do criminoso? Como a gente viu, por exemplo, quando deram um tiro no Papa João Paulo II. Depois o cara que puxou o gatilho lá foi falar com o Papa, né? Mas não estava lá nas profecias de Fátima que isso ia acontecer, então eu só me coloquei ali como um instrumento divino para que isso acontecesse. Para você ver até onde vai a ignorância humana, né? A gente quer usar isso até para justificar os atos mais absurdos, como você incorrer contra a vida de um outro ser humano. Mas enfim, como que será que a nossa liberdade dialoga com isso tudo? Mas existe a questão do karma. Sim, mas será que o karma ele é férreo? Será que não existe misericórdia divina? Será que o karma, sendo a tradução dessa palavra sânscrita, ação, com sentido implícito nela de reação embutido, ou seja, toda ação tem uma reação, o karma é neutro? Será que o karma é só aquilo que eu fiz lá atrás e eu tenho que pagar agora à guisa de punição? Ou será que a todo novo segundo eu estou ressignificando esse karma? Será que tem que ser assim? Será que isso justifica todas as atrocidades que a gente vê no mundo? Ou será que não existe também a participação da nossa responsabilidade a cada novo agora, a cada novo karma, fazendo também novos futuros? Será que a pandemia veio tirar da terra só quem estava escrito, quem tinha que tirar?
Ou será que, se a gente for analisar o âmbito geopolítico global e percebermos países como Nova Zelândia, Butão, que diminuíram muito a questão do coronavírus lá, será que isso foi feito, isso aconteceu por conta da responsabilização humana ou porque foi um mandato divino que falou, não, na Nova Zelândia não vai ter nada e de repente no Brasil vai ter que desencarnar um monte de gente? Eu acho que isso tudo faz a gente pensar, né? Será que toda a morte então estava pré-determinada? Porque se está pré-determinada, você concorda que a gente também não precisa fazer nada. Afinal, tá pré-determinado. Para que eu vou fazer alguma coisa se fulano só vai desencarnar quando tiver que desencarnar e eu só vou desencarnar quando eu tiver que desencarnar? Então para que colaborar com o fluxo da vida? Para que colaborar com o bem-estar geral? Para que respeitar as pessoas? E será que esse tipo de raciocínio não pode cair num extremismo perigoso? Voltando ao exemplo do Papa, né? De repente alguém puxa o gatilho ali e mata alguém. Não, morreu porque tinha que morrer. Será que existe um planejamento divino para essas catástrofes advindas da animosidade e do ódio do ser humano? Ou será que isso tudo não dialoga muito mais com as consequências e possibilidades do livre-arbítrio que nos foi dado? Eu acho que a primeira referência interessante para a gente trazer esse assunto de perspectiva é a gente recordar de uma entrevista feita com Chico Xavier em 1985 pela Hebe Camargo e Anair Belo, às vésperas do Natal. Inclusive existe essa entrevista disponível aqui na internet. E novamente aquele papo, é engraçado que as épocas vão passando, a gente vai vendo entrevistas que aconteceram nas épocas passadas e tem sempre um discurso que a gente se identifica. E qual que era o discurso? A Hebe estava perguntando para o Chico, veja só, está acontecendo tanta coisa no mundo, né? Tanta catástrofe natural, coisas acontecendo. Será que isso tudo está acontecendo porque a humanidade está perdendo a fé? Será que isso tudo está acontecendo porque a nossa ligação com o divino está cessando, né? E eu já penso ali comigo na nota de rodapé enquanto eu estou ouvindo, né? Será que isso está acontecendo porque a humanidade está perdendo a fé ou está acontecendo porque a humanidade está perdendo o amor? Bom, tudo bem. Aí continua a entrevista, né? E amor aqui significa responsabilidade, cuidado, carinho, bom senso, enfim, respeito. Aí surge nessa conversa ali com o Chico até a questão da possibilidade de uma terceira guerra mundial. E Chico, muito consciente ali na sua sapiência, medindo as palavras com muito respeito, trazendo uma análise assim com um clima de muita fraternidade, um livre pensamento pautado também em muito discernimento, discutindo até essa questão de uma possível terceira guerra mundial, ele vai colocar para Hebe o seguinte: isso, palavras do Chico, não é coisa da minha cabeça, eu estou trazendo referências. E referências que eu confio que me ajudam a entender um pouco isso. E mesmo que você não confie no Chico como uma referência, analisa também com discernimento as palavras dele para ver se isso faz algum sentido, se tem algum bom senso na sua perspectiva existencial. Então, o Chico começa a desenvolver a resposta dizendo assim, olha, basicamente assim, né, com as minhas palavras. Se a gente caminhar para um conflito armado, veja, se isso acontecer, isso se deverá muito mais por conta do ódio humano, da belicosidade humana, ou seja, do livre-arbítrio humano mal empregado, pela ignorância humana, do que pela vontade de Deus. Do que pela vontade de Deus. Chico disse isso sobre a possibilidade de um conflito
armado mundial, uma terceira guerra mundial. E o que ele coloca junto disso? Precisamos trabalhar conjuntamente para criarmos um clima de fraternidade que dissolva essa possibilidade. Ou seja, o Chico, com muita sabedoria, puxa o assunto para a nossa responsabilidade, para o nosso livre-arbítrio. Como quem diz, se depender de Deus, Ele só quer o nosso bem, só quer a nossa felicidade, só quer o nosso amor, mas temos o livre-arbítrio. O que estamos fazendo com Ele? Se nós nos encaminharmos para um conflito, isso vai depender do ódio humano, da irresponsabilidade humana e não da vontade de Deus. E quando ele diz isso, se caminharmos, você vê, não existe um sentido implícito de que não há nada pré-determinado, nada definido. O que nós fazemos no nosso agora vai impactar o nosso agora e o porvir. O que me lembra, talvez isso vá te lembrar também, do filme do Senhor dos Anéis. No terceiro filme do Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei, está lá o mago Gandalf o Branco, em Minas Tirith, que é uma cidade ali que vai ser atacada por um exército, enfim, o exército do mal ali, dos orcs e dos trolls, e vão destruir a cidade. E diante da ameaça, né, um dos guerreiros, aliás, ali, vem choramingando ali pro Gandalf: ai meu Deus, a gente vai ser destruído porque o regente da cidade, o regente previu, ele profetizou que isso ia acontecer. Ele previu que isso ia acontecer. Coitadinhos de nós. Tá vendo? Olha o exército ali, tá vendo? Oh meu Deus, não tem nada que a gente possa fazer agora, porque ele previu que ia acontecer. Aí vem Gandalf, o mago ali, dá um sacode nele e fala assim: pois é, previu e não fez nada. Previu e não fez nada. O que nos lembra até a definição de presciência que a gente encontra, por exemplo, nas obras de Kardec. Quando Kardec traz a codificação lá da doutrina espírita e dialoga com os espíritos superiores, e vão falar da questão das profecias, das previsões, a imagem que dão para a gente entender isso é uma imagem muito interessante. Eles falam assim: olha, a profecia, como a gente conhece, ou a previsão, enfim, a premonição, não é o acesso a um livro onde está tudo escrito e tem que ser assim e você viu. Não, é como você tem uma cidade ali embaixo e em volta tem montes, montanhas, e você sobe naqueles montes, e aí do alto você tem uma visão ampla da coisa toda. E aí, vendo do alto, com aquela visão ampla, você enxerga a avenida principal. E nessa avenida principal, vamos ilustrar assim, você vê que tem um carro em alta velocidade. E você percebe que na outra ali, que está passando, tem um outro carro em alta velocidade e que eles não estão respeitando os semáforos. Você que está olhando de cima, você está vendo o que vai acontecer. Vai dar ruim. Você está vendo, e não é porque está escrito, é a única forma de acontecer é que eles se esborrachem ali. Não, você está vendo, você está falando: olha, a consequência da ação desse cara que está vindo aqui, passando em cima de tudo, somada à consequência da ação, da livre e voluntária ação desse outro que está decidindo também vir com tudo aqui, você calcula e você vê que quem está lá embaixo não está vendo. Mas você que está vendo aqui de cima, você consegue ver onde vai dar. Então essa é a noção, né, da presciência, da premonição, da previsão, da profecia, né,
que a espiritualidade maior trouxe para Kardec, ou seja, não é uma coisa mágica, é uma coisa que está escrita que tem que acontecer assim. O que nos lembra Gandalf, olha que interessante, né? A fantasia, a literatura dialogando com isso. Por quê? Faz total sentido. Não é que tem que acontecer, olha, eu vi que aquele carro acelerado, mas aquele carro acelerado vai dar uma tragédia, eu posso sentar aqui de braço cruzado e ficar assim, tá vendo? Vai dar tragédia, tô falando, olha lá, pode anotar que vai dar tragédia, depois vocês vêm, pode vir aqui me bajular porque eu sei das coisas que vão acontecer. Ou eu posso pegar o meu telefone celular, ligar para um cara que tá lá, um guarda amigo meu e falar, tô aqui no topo da montanha e tem um cara louco aqui na avenida tal, o outro ali vai dar ruim, dá um jeito, faz alguma coisa, põe o seu carro, uma sirene, dá um jeito para que nada aconteça. Então a presciência, ela inclusive, ela acontece não para provocar um clima de conformismo, ou seja, você previu o futuro, cara, isso é muito bom, você previu o futuro e não tem nada o que fazer. Não, porque também seria uma coisa inútil que só causaria estresse, né? Olha lá, vou contar para ele que vai causar, né? Chegou o espírito aqui, vou contar para você que vai acontecer uma tragédia. Para quê? Só para ele ficar estressado, né? Já vai estressar quando a tragédia acontecer, vai ficar estressado antes da tragédia. Não, a presciência, ela tem uma finalidade superior, se vier do superior, né? Porque tem, né? Enfim... A inteligência também querendo preocupar a gente com outras questões e gerar um certo pavor, embora isso a gente tem que tomar um cuidado, a diferença entre gerar pavor e tomar consciência e se responsabilizar por um quadro delicado, né, que a gente passa por esses quadros, e dá para você se responsabilizar por quadros delicados sem ficar neurótico e cair no medo, simplesmente se responsabilizando, e é isso. E aí, muito bem. Ou, voltando, perdão. Geralmente, quando existe a questão da presciência, é com uma finalidade superior. Ou seja, é dado você perceber alguma coisa que pode acontecer, não para você se conformar com aquilo, mas para que você possa tomar uma atitude para mudar um pouco o que é que está acontecendo, para não ocasionar uma tragédia. Por exemplo, aquela mãe que está em casa, o filho vai sair, de repente dá um frio na espinha da mãe, a mãe fala, filho, não vai naquela festa. Olha, não vai naquela festa, eu senti um negócio aqui, não vai, você não vai sair, você fica quieto aí, você não vai sair aqui de casa, você amarra o filho lá e põe ele lá com o arame farpado na cadeira, o filho não vai sair de lá de jeito nenhum. Não, tô brincando, mas enfim. E ela convence o filho que ele não vai na festa, por exemplo. Histórias que a gente conhece. E aí, beleza, o filho fica lá e fica emburrado, imagina, minha mãe tá maluca. Acontece um acidente na festa. Então, aquela sensação, aquela intuição que veio para a mãe, veio no sentido de falar assim, olha, vai acontecer uma tragédia, se conforme com isso? Ou veio no sentido de, olha, existem variáveis nesse processo, considerando as consequências das ações dos envolvidos, que isso tudo na sua dinâmica complexa pode dar numa coisa complicada. Seria bom... mas é só aquela mãe que ouviu, então ela é uma privilegiada. Às vezes as outras ouviram. E entrou por uma orelha e saiu pela outra. Não, mas aquela não ouviu. A gente não sabe todas as variáveis que estão envolvidas. Mas o fato é que, se pelo menos uma sentiu alguma coisa e pôde intervir, interceder, interferir, mudar o rumo daquilo, isso nos lembra Gandalf. Previu e não fez nada. E o que Gandalf faz? Dá um sacode no cara e resolve fazer alguma coisa. Ele pega a previsão e não fica de braço cruzado. Ele fala, ok, tudo bem, né? Esse carro está indo para cá, esse carro está indo para cá. Eu vou fazer alguma coisa. Eu posso fazer uma coisa. Se existe a previsão, é para que a gente assuma a responsabilidade da nossa liberdade aqui, para tentar fazer a nossa parte e interferir positivamente no que está acontecendo. E o que acontece? Gandalf não fica chorando, ele assume a postura dele na batalha e no fim
Eles ganham. Eles ganham. Se ele não tivesse feito nada, se ele tivesse achado que era um determinismo, um pré-determinismo, a cidade teria sido destruída. E toda a Terra-média no filme teria sido destruída também. Mas ele usou o livre-arbítrio dele, com a livre escolha dele para fazer alguma coisa. E mudar o rumo daquilo. O que lembra Chico. E a gente volta para o Chico. Tem até um retrato dele. E a gente volta para o Chico. O que o Chico fala nessa entrevista? O Chico, não sou eu, o Chico. Olha, se a gente não se responsabilizar, se a gente não criar um clima de fraternidade, se a gente não tomar responsabilidade nas costas, e a coisa se encaminhar para um clima de guerra, entenda que isso vai acontecer em decorrência da ação, da ignorância, da violência do ser humano. E não porque Deus quer. E não porque Deus quer. Porque Deus, no seu puro amor, também nos deu o livre-arbítrio. E talvez o cúmulo da liberdade, e Ele nos deu, o cúmulo da liberdade, ou seja, para a liberdade ser plena, para a liberdade ser total, para o livre-arbítrio realmente ser livre-arbítrio, não ser meio livre-arbítrio, tem que trazer a possibilidade da gente utilizar esse livre-arbítrio para incorrer contra a natureza por trás desse próprio livre-arbítrio, ou seja, o amor, ou seja, a vida. Se a gente tivesse liberdade e não pudesse, inclusive, ir para o oposto daquilo que deu essa liberdade, que é aquilo que a gente caracteriza ontologicamente como o mal, a ignorância, aquelas coisas, não seria liberdade, seria meia liberdade. Se Deus tivesse criado a gente para ter uma liberdade, meia liberdade, mas que a gente é obrigado a fazer o bem, é obrigado a amar, a gente não estaria amando por consciência, a gente não estaria amando por escolha. E Deus quer que a gente ame por escolha, quer que a gente ame por liberdade. É como num relacionamento amoroso. Você quer um relacionamento amoroso em que a pessoa está ali te amando de uma maneira forçadamente, sei lá, falei errado, mas você entendeu a ideia, né? Você quer uma pessoa ali fingindo que está te amando, ou você quer alguém com você que está te amando a partir de um ponto de liberdade? Ela usa a liberdade dela para escolher te amar. Qual que é o amor puro, o amor maduro? Você quer que tipo de pessoa ao seu lado? Uma pessoa que está ali te amando, entre aspas, porque está obrigada, porque você fez amarração, ou você quer uma pessoa que está ali porque escolheu na liberdade dela, na maturidade dela, te amar e se responsabilizar por essa escolha. A vida é assim. A vida é assim. E aqui a gente tem liberdade. Só que liberdade, no ponto de vista existencial, implica em consequência. É aquela coisa, aquela velha história. O plantio é livre. Agora, a colheita é obrigatória. Não é um sentido de punição. É um sentido de causa e consequência. É uma lei de equilíbrio. Para que as coisas se mantenham no universo, essas leis de equilíbrio precisam existir. São leis naturais. A balança precisa estar equilibrada. Se eu planto uma semente boa, aquele bem vem para mim. Se eu planto uma semente não boa, aquilo gera consequências. E o problema é que às vezes gera consequências para mim e para os outros. E quando isso acontece, a minha responsabilidade aumenta, porque eu estou envolvendo a vida, o bem-estar de outras pessoas. Então assim, mas espera aí, então se tudo é pautado na liberdade, então tudo é uma grande bagunça. Não,
existe, claro, o planejamento divino. Uma coisa não impossibilita a existência da outra. Só que quando a gente está falando, por exemplo, em plano de encarnação, nosso tempo de vida aqui, o que a gente sabe pela literatura é que existe um planejamento prévio, certas setas de indicação, olha, tem que ir mais ou menos por ali, mais ou menos por aqui. Existe uma cota de energia vital disponível para a encarnação de cada um. Isso não é só, por exemplo, na literatura do Chico Xavier, da psicografia dele, tem muito disso. Mas se você pega, por exemplo, Paramahansa Yogananda na autobiografia de um yogi, essa mesma ideia está lá. Quando Mahavatar Babaji diz para Yuketeshwar avisar Lahiri Baba que a cota de energia vital para aquela encarnação está se esgotando, ou seja, logo ele vai desencarnar, é porque existe mais ou menos um planejamento prévio. Para aquela encarnação, para aquela tarefa, para aquele caso, né, existe uma cota de energia, existe mais ou menos um amparo, existe mais ou menos uma direção a ser seguida. Mas a pergunta que eu faço, isso necessariamente então constrange a gente a seguir esse planejamento? Esse planejamento que é amoroso, esse planejamento que visa o nosso crescimento, que visa o nosso bem-estar e o bem-estar da comunidade? É porque é um planejamento que ele é obrigatório, ele constrange, ele viola o nosso livre-arbítrio, a gente tem que seguir aquilo. Se fosse, não teria tanta desgraça no mundo, né? Se todo mundo estivesse seguindo aquilo que combinou fazer antes de encarnar, para evoluir, para crescer, para amar. Só que o que acontece? Existe o planejamento, existe gente ajudando a gente aqui no invisível, mas é aquela velha coisa. Se eu não colaborar, né? Deus ajuda quem se ajuda, mas você tem a liberdade. Às vezes a gente tem um planejamento, e quantos de nós, e me incluo, a gente tem um planejamento de fazer uma coisa boa, de fazer uma coisa legal, só que a gente escolhe, veja, nós escolhemos ficar no lugar, ficar reclamando, ficar de braço cruzado, ser negligente, ser irresponsável. São escolhas. Esse é talvez o paradoxo do fardo e do trunfo, do fardo e do trunfo da liberdade. A cada momento, a escolha é nossa também. A nossa escolha ela é respeitada. Ou seja, existe um planejamento, mas a nossa escolha no meio disso ela é respeitada. E aí, envolvendo isso, a gente pode adiar ou atrasar, dependendo das nossas escolhas, esse planejamento. E a gente vê isso, por exemplo, vou te dar 2 exemplos. Um exemplo de quando a gente desencarna antes do planejado e um exemplo de quando a gente desencarna depois. Estou citando o Chico, vou continuar com o Chico porque eu acho que é uma referência muito interessante que toca essa dimensão dos 2 planos com grande credibilidade. O Chico ele tinha muito disso e eu trago ele assim num ponto de vista de coerência muito grande, de responsabilidade também no ponto de vista do Chico. Quando o Chico Xavier ele psicografa o primeiro livro daquela série maravilhosa, clássica, Nosso Lar, ele conta no início, na verdade ele não, é o espírito André Luiz, ele começa a contar a história dele depois que ele desencarnou, a história dele no mundo espiritual. E para quem lê o livro, e até para quem assistiu o filme, vai saber que quando ele chega no mundo espiritual, todo confuso, num lugar complicado e trevas e pessoas gritando e vociferando, aquela coisa toda, começam a chamar ele de assassino. Olha o assassino. Aliás, assassino não, suicida. Que o suicida é o assassino de si mesmo. O suicida nada mais é do que o assassino de si mesmo. E começam a chamar ele de suicida, suicida, suicida. E ele começa até a ficar incomodado com aquilo. Ele fala, por que estão
me chamando de suicida. Eu não tirei minha vida. Eu não me matei. Eu me dei um piripaque lá e eu tô aqui. Suicida, suicida, suicida. Esse povo doido me chamando de suicida. Além de tudo, tá aqui me chamando um negócio que eu não sou. Ah, suicida, suicida. O que André Luiz vai descobrir depois, até quando ele é esclarecido pelos espíritos que vão resgatar ele, ou seja, por aqueles espíritos, vamos dizer assim, da luz, é que é o seguinte: por que ele é chamado de suicida quando ele chega no plano espiritual? Porque ele cometeu, através das atitudes e escolhas dele, aquilo que eles vão chamar no plano espiritual de suicídio inconsciente. O que é o suicídio inconsciente? O suicídio inconsciente é o seguinte: você tem um planejamento de vida, você tem uma carga de energia vital para você fazer muita coisa, só que você drena essa carga antes do tempo por más escolhas. Ou seja, você não cuida da sua saúde, você alimenta hábitos tóxicos para o seu sistema biológico, você é uma pessoa que não busca um equilíbrio diante da vida. Isso tudo vai drenando essa energia vital. E essa responsabilidade é cobrada da gente. Por isso que quando ele é recebido lá, o pessoal lá do umbral chama ele de suicida. Porque eles conseguem ver isso nele. No mundo do espírito, ninguém mente para ninguém. No mundo do espírito, ninguém esconde nada para ninguém. E aí ele percebe o quê? Que aqueles hábitos de muito consumo de álcool, de muito consumo, acho que de cigarro, não sei, né, de maus hábitos durante a vida, de alimentação desregrada, de estilo de vida, de tratar mal as pessoas, de usar a sua energia vital de uma forma não colaborativa para com a sua própria vida, acabou fazendo o quê? Acabou drenando aquela energia vital, causando dano para o corpo dele antes do tempo previsto, mais ou menos para aquela encarnação. Por quê? Por livre escolha dele. Não foi ninguém, não foi Deus que falou que ele tinha que morrer daquele jeito, não foi o plano espiritual, não foi ninguém. Aliás, estavam até ajudando ele a ter mais tempo, só que ele não estava se ajudando. E quando ele chega no plano espiritual, a conta é cobrada. E aí ele vê o estrago que ele fez em si mesmo. E é aqui que tem um ponto que eu quero que você preste muita atenção. Muita atenção. O André Luiz, ele fica pasmo, porque como assim eu me matei? Como assim suicídio inconsciente? Sendo que eu só estava fazendo tudo aquilo que todo mundo estava fazendo. Olha a normose. Olha o poder e a cobrança em cima da normose. Não cobrança no sentido negativo, alguém vai te punir. Não, a gente que se pune entre aspas. Na verdade não é que a gente se pune, a gente cria resultados ruins através de ações ruins. Eu só fiz o que todo mundo estava fazendo. Em momento algum ele teve intenção, em momento algum ele teve a consciência de que estava matando a si mesmo. Em nenhum momento ele falou: nossa, vou acordar, vou fazer mal para mim. Não! Ele achava que ele estava vivendo maravilhosamente. Achava até que ele era uma pessoa de sucesso, um médico de sucesso, que sabia muita coisa. E esse que é o perigo, né? O Chico tem uma frase linda dele que ele falava assim: olha, quem cai pela inteligência não se sente caído. Mas quem cai pelo amor, o próprio motivo da sua queda faz com que se reerga. Esse comentário do Chico era com base naquela frase de Jesus: graças te dou, ó Pai, por ocultar essas coisas daqueles que se acham eruditos e muito inteligentes e revelá-las aos humildes e simples. Então, com base nisso, o Chico comenta, tem essa frase: aquele que cai pela inteligência não se sente caído. E ele era uma pessoa muito inteligente, ele achava que ele sabia das coisas, que estava tudo certo, que ele estava fazendo melhor, que ele estava levando vantagem, que ele estava lá sendo uma pessoa de sucesso. Aqui para a Terra, né? Para a visão da Terra. E o que ele fazia? Ele fazia o que era normal fazer, o que todo mundo que se achava de sucesso, que se achava inteligente, estava fazendo.
desrespeitando a própria vida, né? Com todos esses vícios, todos esses tóxicos que a gente sabe que fazem mal. E aí ele encurtou isso e quando chegou no plano espiritual, a conta veio. E isso gera desequilíbrio para o espírito. Tanto que quando ele é recebido lá, ele está em ressonância com um lugar sombrio. Precisam resgatar ele lá. Conseguem depois que ele faz uma prece sincera com todo o coração. Então, nesse caso, a gente vê um exemplo prático, clássico. Eu estou falando isso porque é um livro que quase todo mundo já leu. Se não leu, já assistiu o filme. Isso já está aqui no inconsciente, ou era para estar no inconsciente coletivo nosso. O Chico, não sou eu. Essa psicografia veio pelo Chico. É um caso em que a pessoa, por conta do mau uso do seu livre-arbítrio, encurtou a sua encarnação, que era para durar mais. Mas fez escolhas que geraram esse resultado. Tudo bem, você é livre, você pode gerar esse resultado, só que isso tem uma consequência. Depois vai ter que ter todo um processo de reequilíbrio. E nem sempre isso é gostoso. Né? E o espírito, na hora que bate a consciência, fala, putz, não acredito. Né? Enfim, é todo um processo. E existe o oposto. É aquilo que eles vão chamar de moratória espiritual, ou moratória na encarnação. Que é quando você tem um prazo mais ou menos estipulado, só que de repente, né, dependendo do que você está fazendo, ou da forma que você está levando aquela aprendizagem, ou o trabalho que está envolvido, enfim, tem tantos fatores que não tem como a gente elencar, não tem como a gente saber. De repente, olhando aquilo tudo, o plano espiritual olha e fala assim, nossa, ele tinha uma cota até aqui, mas está tão coerente essa pessoa naquele contexto agora. E eu falo coerente, não, porque assim, eu poderia falar, nossa, a pessoa está fazendo tão bem ali, vamos deixar ela mais tempo. Não, às vezes a pessoa está numa situação complicada, né? Mas para a aprendizagem dela, talvez seja melhor ela ficar um pouco mais ali para ressignificar as atitudes e tal. Não, a gente não pode definir os motivos, estão além da nossa compreensão. Isso, existem outras consciências que analisam, que são maiores que a nossa vã inteligência. Mas o próprio caso do Chico, ele conta isso, até o Raul Teixeira ele conta isso, que é a questão da moratória, né, que tinha um prazo, mais ou menos por aqui você retorna para o plano espiritual. Mas eles avaliam o contexto lá do plano espiritual e falam, olha, talvez a gente possa tentar mobilizar recursos para dar vamos dizer assim, um fôlego a mais, uns anos a mais de vida, vamos tentar, não sei, colocar uma carga a mais de energia vital, ou não se sabe como que isso funciona, mas o fato é que às vezes existe esse estender, esse prolongar um pouco a encarnação. Tá? O Chico conta isso na própria encarnação dele, que era para ele desencarnar um pouco antes, mas ele recebeu uma moratória para viver mais alguns anos, para continuar o trabalho. O Raul Teixeira ele conta isso, né, que também era para ele desencarnar antes, ele recebeu essa moratória para continuar trabalhando aqui mais alguns anos. Então, assim, isso não é impossível de acontecer, embora não seja regra, tá? Volto a dizer, existe uma dinâmica muito complexa de fatores envolvidos, mas tanto o encurtar quanto o prolongar, diante do prazo mais ou menos médio estipulado, pode acontecer. Mas até isso tudo dialoga diretamente com as consequências do nosso livre-arbítrio. Então, o ideal não é nem apenas que todo mundo desencarnasse quando deveria desencarnar, mas que todo mundo cumprisse o que tinha que fazer enquanto está aqui. E se todo mundo estivesse cumprindo, aí com certeza, né, a gente desencarnaria, aliás, não desencarnaria de véspera. Mas olha para a Terra e me diz, a gente está vivendo como? Aqui. A gente está vivendo como aqui? Será que tudo é vontade divina? Será que tudo
é pré-determinado. E a nossa responsabilidade? Se a gente tem sempre que jogar a culpa para o divino, para o plano espiritual, será que a gente também não está fugindo do nosso papel de responsabilidade? E por que eu estou falando isso? Óbvio que eu estou falando isso diante de um contexto de pandemia. E tem pessoas dentro do campo da espiritualidade que têm expressão pública de influência e que estão afirmando, já vi, não, pandemia, né? Nada. E vou até trazer aqui, antes de, até para te dar uma outra perspectiva, a fala de um amigo meu que faz doutorado em imunologia na Unicamp sobre esse tema. E vou falar sim sobre esse tema, porque a gente está vivendo isso, não é para a gente ser omisso, mas vou tentar falar de uma forma um pouco equilibrada, bem tranquila, para que você pense e pese essas coisas no seu coração e veja a melhor forma de você adotar uma postura. E vamos até entender a importância dessas posturas individuais. Uma pessoa falando, não, nada. É o plano espiritual que decide. Só vai morrer quem tem que morrer, quem não tiver que morrer, não vai morrer. Aí eu olhando nos comentários, embaixo dessa fala, um monte de jovem, e mim, eu sou jovem, enfim, um monte de jovem. Nossa, obrigado por me dizer isso. Você me libertou do medo. Você me libertou do medo, por quê? Porque eu estava aqui com grande responsabilidade, cuidando de mim, cuidando da minha família, né, mantendo o distanciamento. Mas agora que você falou que de fato o plano espiritual é quem manda e só morre quem tem que morrer, e quem não tem que morrer não morre, e só morre quem está aprontando aqui na Terra e quem não é para ficar. Então eu tô tranquilo, eu tô vendo que eu tava muito neurótico, que eu vou voltar à minha vida ao normal, eu vou fazer as coisas que eu fazia, com a minha família, porque nada a ver, porque afinal, se eu só morro quando eu tenho que morrer, tanto faz o que eu faço agora. Eu posso avacalhar tudo, que se não for para eu morrer, eu não vou morrer. Se não for para minha família morrer, eu não preciso cuidar deles, eles não vão morrer. E se for para morrer, eu posso cuidar e eles morrem. Então, assim, dane-se a minha parte. E os caras falando isso como se tivessem, assim, recebido uma grande iluminação espiritual. Sabe? O cara me libertou do medo. E eu pergunto assim, olha, será que o medo ele é implícito ao senso de cuidado e colaboração? Será que todo mundo que está colaborando, por exemplo, para evitar que a pandemia se alastre, está com medo? Ou está fazendo isso porque está com medo? Ou será que o medo não é só uma interpretação individual? Porque eu acho que a gente pode respeitar as regras básicas de higiene, de cuidado, e não porque você está com medo, mas porque você está cuidando, você está responsável, você entendeu que você faz parte de um coletivo, que esse coletivo agora precisa ter uma atitude. Isso me lembra do Chico. Se a guerra acontecer, não é por vontade divina, é por inconsequência humana. E aí, eu vou te contar uma coisa, e vou te contar várias coisas a partir disso para você colocar na balança. Tem um ator que eu gosto muito, humorista que eu gosto muito, que é o Paulo Gustavo, né? E vocês devem estar acompanhando a situação dele, que já faz um bom tempo que ele está internado por conta de Covid, e até teve uma polêmica, cara, vou até falar um pouco sobre isso, que em 2021 você ainda tem que ouvir esse tipo de coisa, né? O pastor lá de não sei de onde publicou lá que estava rezando para Deus levar o Paulo Gustavo, né? Porque ele é homossexual. Eu falo, gente, que absurdo. E eu vou até te falar um pouco sobre isso. Eu olho para o Paulo Gustavo, veja, eu sou ignorante, cara. Eu não tenho como penetrar na sabedoria maior do que está por trás desse karma coletivo todo. Mas na minha ignorância, e posso estar errado, mas eu sou muito sincero. Na minha ignorância, eu olho para um caso de um Paulo Gustavo, eu olho para aquele cara, jovem, com trabalho lindo, família iniciando, dois filhinhos pequenos, eu olho para um cara daquele e falo assim, esse cara não tinha que desencarnar agora. Posso estar errado. Posso estar redondamente errado. Mas eu olho para aquele cara e falo assim, ele não precisava estar passando por isso desse jeito agora. Mas tudo nada acontece ao acaso. Claro, nada acontece ao acaso. Tudo
é uma dança de consequências vindas de ações conjuntas. Por isso que não é acaso. Acaso é surgir uma coisa do nada. Nada do que está acontecendo é do nada. Mas agora, você sabe por que eu te falo isso? Você sabe por que eu te falo isso? Eu vou te explicar. Pode ser que eu esteja errado em relação ao Paulo Gustavo, mas eu posso estar certo em relação a um monte de gente. Eu vou te dizer uma coisa. Enquanto tem gente falando que só está desencarnando quem tem que desencarnar, só está desencarnando quem o plano superior, Deus, o conselho kármico decidiu, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se você conhece ou se você acompanha, mas tem no Instagram uma página chamada Brasil Fede Covid. Essa página é uma página que ela denuncia as irresponsabilidades coletivas de formas assim homéricas que acontecem durante os picos da pandemia. Ou seja, ela está lá para denunciar aglomerações insanas que estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz, no momento mais grave da pandemia. E às vezes isso faz o vírus circular de um para um, de repente um familiar seu entuba lá e você não sabe de onde está vindo. Então eles estão denunciando essas situações todas. Bom, aqui então a gente vai ver um pouco do grau de sensibilidade, de solidariedade dos nossos irmãos, dos brasileiros, como que eles estão tratando a situação no pico da pandemia, com recordes de 4.000 mortos por dia. E não estou mostrando isso aqui para fortalecer o lado negativo, mas é para a gente se responsabilizar, tem que olhar. O meu cachorro faz 30 quilos de cocô por dia. Se eu finjo que aquilo não existe, uma hora aquilo vai impactar toda a saúde da casa. Então é desconfortável, mas uma hora eu tenho que olhar para o que está acontecendo para poder tomar uma atitude, uma posição, para limpar aquilo, para voltar à harmonia, para a harmonia reinar aqui. Então é com essa intenção. Vou até passar rápido para você não ter muita gastura, mas olha só. Olha só. E tem coisas assim, espirituais, ditas espirituais, religiosas. Eu quero que você... Não quero que você olhe muito para você não se envolver muito nessa energia e para você também não falar que eu estou fazendo você olhar para o lado ruim, para o lado negativo. Eu acho que não é olhar para o lado negativo, é para olhar para a coisa com maturidade. A gente está fazendo merda coletiva, a gente tem que se responsabilizar. E olhar para merda não é... não vou olhar porque... É o lado negativo. Gente, se a gente está fazendo a cagada, a gente tem que limpar. Enfim, eu quero que você olhe, mas não olhe muito porque vai te dar gastura, tá? Mas dê uma olhada no tanto de aglomeração homérica. E assim, a gente está falando de balada, de festa, de... Vê o tanto de aglomeração homérica que é denunciada por dia no Brasil. No pico da pandemia, o tanto de aglomeração insana que está acontecendo, o tanto de desrespeito descarado que está acontecendo, e vem me falar que o cara está internado porque é o plano kármico que está querendo, que é o plano superior que está falando, que é porque Deus quis. Engraçado, né? Porque o conselho kármico só deve estar interessado pelo Brasil, porque para Nova Zelândia ele não está interessado. Conversando com um amigo meu, amigo de infância, que ele está se doutorando na Unicamp como imunologista, ou seja, é uma das partes científicas que são linha de frente. Veja, não é a opinião de nenhum achismo, não é a opinião de nenhum tiozão que fica xingando na internet, não é nenhuma opinião da imprensa que está pondo medo, não, é a opinião de um cientista que trabalha com isso, Fui consultar quem trabalha, quem é especialista nisso, na Unicamp. O laboratório que ele trabalha lá é o que está na linha de frente da coisa toda. Então ele tem todas as informações. Ele estava falando, por exemplo, da Nova Zelândia. Ele falou, olha, a coisa na Nova Zelândia baixou, né? A coisa simplesmente... eu não sei como que está agora, mas na época que ele estava conversando, olha, a coisa se estabilizou. E você sabe por que a coisa se estabilizou na Nova Zelândia? Não foi porque o conselho kármico decidiu. Não foi porque Deus quis. Não foi porque o plano espiritual achou que ninguém tinha que desencarnar de Covid na Nova Zelândia. Ele falou, olha, a coisa parou na Nova Zelândia porque desde o início, todo mundo, coletivamente, fraternalmente, vamos até utilizar essa palavra, decidiu fazer tudo certinho e seguir as normas.
O botão, a mesma coisa. E ele falando, ó, todo mundo fez o que tinha que fazer na hora em que tinha que fazer e já não estão mais tendo que ficar em quarentena, tendo que ficar... E eu perguntei para ele, tá, você como um cara que está se doutorando nessa área, o que tem que fazer? Porque cada hora uma pessoa diz uma coisa. Ele falou, é simples, o que está comprovado cientificamente, posso até pedir para ele se eu posso colocar o áudio, ele gravar em áudio para colocar aqui, porque ele não está aqui para gravar, mas enfim, se ele der eu coloco, se não der, enfim. Yuri, quanto ao Covid-19, a primeira coisa a se dizer é o tamanho da destruição que o vírus já causou no mundo. São mais de 3 milhões de mortes. Isso, para você ter uma noção, é proporcional a grandes guerras. A bomba de Hiroshima, a bomba atômica, ela matou em torno de 130 mil pessoas. Ou seja, o vírus ele já matou em torno de 30 bombas atômicas, se fosse fazer uma comparação. É muita morte. E a única forma cientificamente comprovada de se proteger é através da vacinação. Nenhum tratamento precoce funciona. Inclusive, recentemente saiu um estudo publicado numa das revistas da Nature, mostrando que a hidroxicloroquina está associada à maior mortalidade dos pacientes com Covid. Não pode se acreditar em mídia tendenciosa, doutor tendencioso, não importa qual seja o título. Existe uma plataforma muito confiável chamada Covid Verificado. O Covid Verificado, se colocar lá no Google já aparece o site. São cientistas da USP que se dedicam a conferir as notícias de Covid e ver aquilo que tem embasamento científico daquilo que não tem. Então vale a pena, inclusive, indicar para as pessoas isso. O que mais? O Brasil tem a pior variante de Covid do mundo. A variante de Manaus, ela é muito infecciosa. Existe um outro detalhe. Está surgindo evidências de que a recontaminação com Covid é mais grave do que a primeira vez. Os hospitais particulares, eles não estão dando conta de manter os pacientes no SUS e mandando os pacientes para o SUS. É muito caro manter um paciente na UTI. Está faltando remédios básicos da UTI. Pacientes sendo entubados sem anestésico em muitos lugares. Então, mesmo que você tenha um leito na UTI, pode ser que você não tenha remédio para você receber. Então, é preciso manter o distanciamento social, é preciso continuar usando máscara, evitar aglomerações. Se vai sair de casa, saia com máscara. Não caia na ilusão de achar que está protegido. Não está perto o fim dessa pandemia. É preciso manter as únicas medidas de proteção que nós temos: distanciamento social, álcool em gel, uso de máscara e aguardar um plano de vacinação eficiente. Que o Brasil está vacinando tão devagar que até todo mundo ser vacinado ainda vai precisar recomeçar pela quantidade de variantes que ainda podem surgir. Então é preciso ter paciência, fazer o possível e, no mínimo, usar máscara ao sair de casa. Então, a única medida que a gente pode fazer por enquanto é o uso de máscara e distanciamento social. E é o básico, né? Porque, se você vai para algum lugar, o mínimo é você usar máscara. É o mínimo, sabe? Isso assim, é o mínimo. Pô, você vai sair para algum lugar, vai de máscara. Você vai estar com alguém, coloca a porra da máscara. Não é pedir demais, entendeu? Não é pedir demais. E assim, você vê que o comércio abriu tudo de novo, né? Então daqui 2 semanas tá tudo fechado de novo, pandemia de novo, aí é foda. Porque você usou o termo perfeito, essa coisa do medievalismo, porque na Idade Média, sempre que tinha uma peste, era vontade de Deus. Tipo, não é as pessoas que não sabia higiene básica e comia coisa mijada de rato, era Deus, entendeu? Que tava matando as pessoas. Então, sabe, pera lá, entendeu? Pera lá. É o mesmo argumento ridículo do que fala assim, não, não tem que tomar vacina de nada, porque se tiver que morrer, as pessoas vão morrer na hora que Deus levar. E a vacina não tá aqui porque Deus permitiu, e a tecnologia não tá aqui porque Deus permitiu.
Se Deus quisesse que todo mundo morresse de vírus, morresse de não sei o quê, não dava o conhecimento e a inteligência para as pessoas poderem se curar. Essa é a base da coisa. Mas ele falou, olha, as coisas básicas, que é o que está cientificamente comprovado que funciona. Usa máscara, higiene e distanciamento social. Pronto, se você faz isso, que é o básico, que não custa nada, você pode trabalhar, mas respeitando, você pode fazer as coisas. Se você respeita, a coisa tende a um equilíbrio. Então, na Nova Zelândia, a coisa se equilibrou, não é porque o plano kármico falou, vamos pegar o Covid e vamos deixar só no Brasil, por exemplo. Eu volto a Chico Xavier e me lembro da fala dele. E vejo que na Nova Zelândia, as pessoas adotaram atitudes a partir do seu livre-arbítrio que geraram consequências favoráveis ao equilíbrio da situação. E aí você vê as imagens das baladonas gerais que estão dominando o Brasil e você vem me falar que o cara está lá na cama internado porque o conselho kármico decidiu isso? Porque Deus quis. E a nossa parte? A gente não interfere, não tem responsabilidade? Eu vou te contar uma curiosidade, até indo no caso do pastor que estava querendo rezar para o cara ir embora porque é homossexual. Eu vou te contar uma curiosidade, não sei se você sabe, até para você entender o contexto que a gente está vivendo. Para você ter uma visão mais alargada disso tudo, tá? Existe um índice chamado Gauchon-Barbot. É um índice que astrólogos sérios estudam. E quando eu falo de astrólogos sérios, eu não estou falando daquele horóscopo de jornal que o cara embaralha qualquer informação, põe aquelas coisas genéricas que todo mundo se identifica e põe lá no jornal para você falar, nossa, eu sou sagitário, olha, o meu dia vai ser bom, nossa, foi bom, tá vendo, o horóscopo acertou. Não. Eu estou falando daquelas pessoas que realmente estudam, né, os padrões de interferência da vida macro dos corpos celestes, né, nos acontecimentos individuais e coletivos aqui na Terra. E existe esse índice, se eu não me engano, de astrólogos franceses, posso estar muito errado, se eu tiver, pode me corrigir aqui nos comentários, mas esse índice, o Gauchon-Barbot, eu vou até colocar para vocês, eles identificaram um padrão que acontece. Que sempre que, é aquilo que eles chamam, eu não sou astrólogo, não sei te explicar isso com propriedade, mas eu sei te dizer mais ou menos, tá? Eles identificaram que quando existe uma certa conjunção daquilo que eles chamam de planetas lentos, né, num lado ali do mapa do zodíaco, eles perceberam que sempre que historicamente isso aconteceu, vou dizer assim, deu ruim coletivamente aqui na Terra. Sempre que aconteceu esse padrão, começa a acontecer coisas delicadas aqui na Terra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, desse nível. Então significa que quando os planetas estão em determinada configuração, a Terra se ferra. Não, a astrologia não é sobre isso. O que isso diz é o seguinte, olha, quando esses planetas estão nessas configurações, se os habitantes da Terra têm a predisposição e a invigilância para que certas características se manifestem, a tendência para que elas se manifestem é maior. Mas veja, isso precisa estar dentro da gente. Não é o planeta lá que está fazendo o caos aqui na Terra. É a nossa irresponsabilidade ressoando com uma configuração macro que torna evidente para nós e para o coletivo os frutos dessa irresponsabilidade dentro da gente. A gente se sente mais livre para fazer as cagadas na vida, né? Meio incentivado coletivamente. E aí tem esse gráfico. E já faz... Olha, eu tenho visto reportagens desde 2018,
Reportagens de 2019, até o próprio Valdemar Falcão, que a gente traz aqui, comenta sobre isso, que ele é um dos maiores astrólogos do país, super responsável. A gente, graças a Deus, tem esse contato amigo com ele, tem as entrevistas dele aqui. Em 2018, eles já estavam preocupados com o ano de 2020. Porque no gráfico, no ano de 2020, existia o padrão de uma queda, de um vale muito grande. Não só um vale parecido com os vales que aconteceram na Primeira Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra, mas um vale muito característico dessa vez em particular, que só aconteceu desse jeito parecido na Idade Média. E eles estavam falando, gente, isso vai coincidir com o ano ali de 2020, o início dessa coisa toda. Então, assim, eles estavam preocupados, no ano de 2020 alguma coisa vai acontecer. Ou vai ser guerra, ou vai ser uma crise econômica. Só que ninguém pensou numa pandemia, por exemplo. E isso está gravado, isso está registrado. Eles, olha, existe esse gráfico é uma análise matemática dessa coisa, tudo indica que esse padrão vai se repetir, vai começar ali em 2020. Uma notícia que talvez nos conforte é que uma das teorias é que a partir lá do ano 2024, a partir de 2022 pare de cair e comece a subir lentamente. Mas existe esse padrão, vou te mostrar o gráfico, e não apenas é interessante você perceber que esse vale aconteceu nas duas guerras mundiais, mas que desse padrão específico foi se repetir onde? Na Idade Média. E eu não estou falando isso para te causar pânico, por favor, não entenda isso, porque a análise desse gráfico é inclusive para que a gente assuma uma consciência diante desse momento para conseguir lidar bem com ele até a hora que ele vai passar. É para isso que ele serve. Lembra do Gandalf? Previu e não fez nada. A previsão está aí. O que a gente vai fazer disso? Se a gente olha para uma coisa dessa e assume uma responsabilidade, aquela previsão não é para causar pânico. É para gerar atitude positiva. Né? Mas o que eu quero te dizer com isso? É interessante a gente avaliar essa questão do gráfico parecido nesse momento que a gente está passando com o que estava acontecendo na Idade Média. Porque quando a gente vê pessoas de influência falando, olha, as pessoas estão morrendo porque o plano kármico quis e só vai morrer quem o plano kármico quis e não importa o que você faça. Isso me remete a um pensamento muito medieval que dizia algo parecido, só mudava as palavras. Aconteceu porque Deus quis. Claro que existe a vontade divina, onipresente, oniabarcante, onipotente, dando coerência para a vida. Mas essa coerência, inclusive, dá dentro dela, para nós, o livre-arbítrio. E quantas atrocidades a gente já não viu acontecendo no mundo por conta desse discurso. Porque Deus quis e a pessoa não quer assumir a responsabilidade e põe a culpa em quem? Em Deus. Agora, a mais moderna é diferente, é o conselho kármico, é o plano superior. Engraçado, o povo fala tanto de conselho kármico e fala com uma intimidade, né? Como se fosse assim o conselho kármico. O que se chama de conselho kármico? A coisa é muito mais ampla, não é? É um grupinho, não. A coisa é muito mais ampla. A gente não tem acesso a isso, como tanta gente diz que se declara ter. Eu acho isso um narcisismo. Gente que quer mostrar que é muito íntima dos mais superiores dos superiores. Aí cria um argumento de autoridade, né? Você tem que acreditar em mim porque eu sou assim com os caras. Não é assim com os caras. Aí você vai ver a vida do cara, não tem amor, não tem fraternidade, não tem responsabilidade. Ainda mais no momento que fica óbvio a necessidade disso. Quanto que não se matou, não se fez as maiores barbaridades na história por conta desse discurso de que Deus quer. Um inquisidor que pegava uma pessoa, acusava ela de bruxaria e queimava essa pessoa, justificava a sua atitude nefasta, falando o quê? Estava libertando a alma daquela pessoa, que aquela pessoa estava morrendo porque Deus quis, e se isentava da responsabilidade. E quando estava falando isso, estava se achando um maioral, porque era o poder
representado ali, na posição que a pessoa estava na instituição religiosa. Engraçado a gente ver esses paralelos, porque coisas que a gente tinha na época medieval, a gente começa a perceber que ainda estão dentro da gente. Era uma era de fanatismo, era uma era de fé cega, era uma era de falta de esclarecimento, por isso chamava de Idade das Trevas. E falo como educador, como professor, nunca se viu tantas informações discrepantes da ciência, sendo alimentadas por aí. Era também uma idade de teorias de conspiração, era uma idade em que igreja e Estado se uniam, e não é porque eles queriam tornar as pessoas devotas de Deus, é porque ambas as instituições tinham interesse umas nas outras. A igreja estava se unindo com o Estado, não é porque ela gostava do Estado, é porque ela sabia que para ela dominar, ela precisava disso para ter poder. O Estado não estava se unindo à igreja porque ele queria ser devoto, porque o cara lá queria ser santo. O Estado estava se unindo à igreja porque sabia que isso tinha também domínio sobre o povo e que para ter esse controle geral, você precisava ter essas duas forças unidas. A gente está... Olha, em 2021, a gente está no momento em que a gente tem que novamente falar da importância de um país laico. E um país laico não é um país ateu. Entenda isso, um país laico não é um país ateu. Mesmo porque não tem como falar que o Brasil é um país ateu, porque é um país muito religioso, só que é um país muito diverso. Quando você fala num país laico, você não está falando num país ateu. Você está apenas garantindo que nenhuma instituição ou frente ideológica religiosa queira assumir hegemonia por um controle de poder sobre as demais pluralidades. Um país laico não é um país ateu. Um país laico é um país que compreende a diversidade de pensamento, de crença dos seus habitantes e dá o direito de respeito a essa pluralidade. Nenhuma instituição, nenhuma frente se sobressai em poder a nenhuma outra. E até isso, por meio de fanatismo, a gente está vendo acontecer. O que tinha na Idade Média? As pessoas não acreditavam na ciência. Não só as bruxas, os cientistas também eram condenados à fogueira. Era a época da Terra plana. São os planetas lentos que trazem isso para a humanidade? Não, é a humanidade que traz isso de eras em eras dentro da gente mesmo. E agora a gente volta para um outro discurso que é perigoso. Se matava e se deixava morrer em nome de Deus. Você fazia guerras. Quantas guerras santas não existiram em nome de Deus? Porque Deus quer. Morreu porque Deus quis. Será que está morrendo ali na guerra porque Deus quis? Ou será que está morrendo porque nós somos irresponsáveis? Nós estamos escolhendo um caminho de animosidade, de irresponsabilidade, de ódio. Porque Deus quis? É isso que Deus quer para a gente? Essa é a visão de Deus que você tem? Essa é a visão de plano espiritual? A pessoa tem que morrer sufocada no meio de uma pandemia porque Deus quis, sendo que está todo mundo desrespeitando tudo? E concordo que às vezes, de repente você tem uma imunidade boa, você está num estado legal, que aquilo não faz... Mas esse é o momento em que nós estamos sendo convidados a uma prova coletiva, para a gente aprender a sair do eu, para avançarmos a consciência do nós. Porque para eu me importar com o bem-estar coletivo, para eu me importar com o bem-estar do outro num momento delicado como a pandemia, eu preciso sair da zona de conforto do meu ego. E tem gente que acha que a atitude espiritual diante disso é fingir que nada está acontecendo. E não, eu vibro na luz, eu sou super da luz, eu sou super... Só que não é só sobre você agora. Não é só sobre mim.
Às vezes aquilo nem vai pegar em você. Mas se a gente está irresponsável se todos nós não fortalecermos uma consciência coletiva de fraternidade, de cooperação, e continuarmos brigando, se polarizando por conta de política, por conta disso, por conta daquilo, e deixar de fazer coisas básicas que não vão prejudicar a vida de ninguém, mas pelo bem-estar do coletivo. E não, isso não é para te deixar com medo. Não, sim, com certeza, você meditar, você rir, você elevar sua vibração, tudo isso vai ajudar. Você ter uma postura espiritual positiva diante disso vai te ajudar, mas lembra-se que tudo é um. O material está incluído no espiritual. Não é porque você está fazendo as suas rezas, as suas meditações, que isso isenta a gente de cuidar da parte material também. É a mesma coisa que dizer que não é porque você está fazendo uma cirurgia espiritual, está recebendo passe reiki, que é para você deixar de ir no médico. Essas coisas são complementares. Complementares. Então, não alimentar notícia ruim, tragédia, concordo. É óbvio. Meditar, fazer isso, com certeza ajuda, mas isso não isenta a gente de também fazer alguma coisa, escolher fazer alguma coisa, e escolher deixar de fazer algumas coisas neste momento específico, no plano da matéria também. E volto a dizer, às vezes a gente não pega nada ou não sente nada, mas e se a nossa participação incauta no meio disso não faz o vírus circular? E chega a alguém em que isso vai ser fatal e decisivo. Chega a família de alguém que isso vai ser fatal e decisivo. Gente, não, isso não é para pôr medo, isso é para a gente olhar com consciência. O caso é sério, o caso é grave, não é que a gente está pondo medo. E outra, a gente só vai resolver se a gente olhar com maturidade, olha, é sério, é grave, precisamos fazer alguma coisa à altura. Foi o que a Nova Zelândia fez. Se importar com o coletivo exige que a gente saia da nossa zona de conforto, porque é incômodo. É incômodo eu olhar para o momento e ver que exige de mim uma responsabilidade. Será que o medo está em você olhar para o que está acontecendo e assumir uma postura? Ou será que o medo não está justamente disfarçado em quem não quer olhar para a coisa e ficar só na sua bolha fingindo que está tudo uma maravilha, sendo que o coletivo está chamando cada uma das nossas ações, cada uma das nossas individualidades a uma postura diante disso tudo? E agora eu quero encaixar as coisas aqui para a gente entender a gravidade do momento, não no sentido negativo, mas também da oportunidade que nós estamos tendo. Não apenas nós estamos no momento em que está sendo cobrado da gente sair do individual, da consciência individual para ir para a consciência coletiva, essa é a transição. A transição não é você vestir uma roupa estereotipada de espiritualista e sair falando que tudo é luz e nada a ver, é tudo governo e conspiração e eu não pego e é tudo mentira. O que faz a transição é eu sair do meu umbigo agora e falar, olha, o coletivo está precisando que eu colabore de alguma forma. Como que eu posso abrir mão dos meus desejos e bem-estar individuais, temporariamente, para colaborar para um quadro coletivo, para que ele encontre um equilíbrio, como aconteceu nos países que eu citei? Como que eu posso ser chave? Quanto que a gente não está sendo orgulhoso? Não, porque não, imagina, eu sei, só isso aqui, não preciso contribuir, não preciso colaborar com nada, porque isso está custando vidas. E eu vou te dizer uma coisa, gente, isso é preto no branco, isso não é nada negativo. Mas da mesma forma que André Luiz, quando chega no plano espiritual, é cobrada a consequência dele pelo mal que ele está fazendo à vida dele e que causou aquilo, também será cobrada da gente, da nossa consciência, não é de nenhum juiz lá em cima, não, mas é da nossa consciência. O que eu não estou fazendo hoje aqui, que às vezes eu estou fazendo o que está todo mundo fazendo, eu estou desrespeitando porque está todo mundo desrespeitando. André Luiz também estava fazendo o que estava fazendo porque todo mundo fazia, porque era normal.
Ele não estava enxergando o nível de inconsequência daquilo. Não estava vendo o nível que aquilo estava afetando a vida das pessoas. No caso, na dele. Só que nesse caso atual, não é só a nossa. É a nossa e o do nosso próximo. É a nossa e o do outro. E como André Luiz, na vida dele, achava que ele estava fazendo tudo certo, que ele era muito bonzão, muito inteligente, aqui, pum, uma hora a conta é cobrada, quanto que essa responsabilidade também não vai ser exigida da gente um dia? Porque não é nem só mais sobre a nossa vida. É sobre o cuidado e o respeito com o coletivo. E eu quero, de novo, mostrar para você. Infelizmente, a gente tem que mostrar. E você sabe, eu não sou uma pessoa negativa, eu não fico pondo coisa aqui para deixar as pessoas com medo. Aliás, é completamente oposto a tônica desse canal. É só coisas para trazer, coisas boas, trazer. Só que assim, trazer responsabilidade e consciência diante de um estado grave, eu acho que é uma coisa boa. Porque permite que a gente possa usar a nossa liberdade de uma forma afirmativa e verdadeiramente positiva para nos responsabilizarmos, para ajudar a coisa de fato a melhorar. Porque é isso, se a gente continuar fingindo que nada está acontecendo, os números estão apenas aumentando e está no que está. E está no que está. Se você não quiser acreditar, se você quiser achar que tudo é uma grande manipulação, que é tudo uma grande mentira, que nada está acontecendo, que vamos sorrir e que a gente não precisa se responsabilizar nesse momento, tudo bem. A escolha é sua. Eu vejo a responsabilização nesse momento não como um medo, eu vejo a responsabilização como um pai, uma mãe que olha para uma situação de risco do filho e por amor faz alguma coisa. Ela está fazendo por amor, não está fazendo por medo. O quanto que a gente se irmana em amor com a humanidade. E volto a dizer, embora não quisesse, porque eu não queria que isso estivesse acontecendo. Eu não queria nem estar olhando para isso. Só que não olhar de modo algum para isso também nesse momento, eu acho que também é negligência. E negligência diante de uma situação que está pondo em xeque as vidas das pessoas, eu não gosto disso. Eu acho que é não se importar. Eu acho que a gente está num momento em que as pessoas precisam sentir que a gente se importa. Que a gente se importa. Que é muito fácil eu ficar na minha bolha e ficar só no meu bem-estar. Dói pro meu ego eu olhar para a dor do outro e me importar. Cristo fez isso. Cristo não ficou na luz só ali, aqui eu sou da luz, não. Cristo subiu no Monte Tabor, teve um momento da transfiguração, os discípulos entraram ali naquele maravilhamento de êxtase místico, e Cristo falou o que para eles? Eles queriam ficar ali naquele êxtase, naquela plenitude. Cristo falou o quê? Agora a gente volta, a gente desce para a cidade, tem muita coisa a ser feito. As pessoas precisam de nós, as pessoas, ou seja, precisam da nossa compaixão, as pessoas precisam que a gente se importe com elas. E no caso, ali foi ao extremo, custou a vida do Cristo. Eles podiam muito bem ficar ali, paz e amor, tá tudo certo, deixa eles se lascar lá, eu não vou me meter com a balbúrdia que tá acontecendo lá, deixa eles lá, porque eu vou ter que chorar, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que sentir. Eu vou ter que sentir. Se eu olhar para a fragilidade do mundo e para a minha fragilidade, eu vou ter que sentir. E a gente não quer sentir. É muito mais fácil a gente se esconder atrás de uma máscara de luz, de pseudo-luz. Mas a luz verdadeira está no amor, está naqueles que se importam. Ainda mais, isso fica ainda mais evidente quando a necessidade desse se importar se faz ainda mais relevante. E volto a mostrar então, infelizmente, as cenas da bagunça no Brasil. Isso acontecendo no auge da pandemia. E eu quero que você olhe nos meus olhos e venha falar para mim que os caras estão morrendo porque conselho kármico está querendo. E
se a gente não está sendo capaz de colaborar com... Veja, não está sendo exigido nada de homérico da nossa parte. A gente não tem que fazer um trabalho gigante. Estamos sendo orientados a respeitarmos padrões básicos de higiene, máscara, álcool, distanciamento, ponto. Se nem isso a gente está escolhendo fazer para respeitar o coletivo. Porque eu concordo. Eu concordo. Às vezes, de repente, na sua cabeça não faz sentido usar máscara. Não sei. De repente você ouviu alguma coisa que na sua cabeça não faz sentido. Embora, conversando lá com o pessoal do laboratório da Unicamp, que está à frente disso, gente especialista, falando que máscara é essencial, tudo bem. Pode ser que você tenha alguma teoria que máscara não faz sentido. E de repente você está num contexto em que está lá, ó, usa máscara, e você não usa máscara. O que custa, mesmo discordando, você pôr a máscara? Tudo bem, não concordo, deixa eu pôr a máscara para respeitar, para todo mundo se sentir em paz. O que custa, mesmo que você não concorde? Não, eu tenho que mostrar para o mundo, eu tenho que agredir, mostrar que eu não estou nem aí, que é todo mundo boboca, que está usando máscara, que não tem nada a ver, que tudo isso é mentira. Tá bom. Tá bom. Eu sempre defendi nesse canal, como educador, como pedagogo, a questão do livre pensamento. Mas eu tenho revisto um pouco essas questões recentemente, até por uma questão de valor. Eu percebi que eu defendo o livre pensamento, mas eu não consigo defender assim, totalmente o livre pensamento em dois casos. Quando o livre pensamento que eu defendo vai gerar um desrespeito gratuito à vida de alguém, e quando esse respeito ao livre pensamento vai incorrer contra a vida de alguém. Ou seja, em resumo, eu não conseguiria chegar na frente de Hitler e defender o livre pensamento e a liberdade dele de fazer o que ele quiser. Eu não conseguiria, talvez porque eu sou pequeno demais e me falta compaixão. Mas quando eu vejo que um pensamento está... Porque não é uma questão ideológica mais. O que mais precisa acontecer? Porque se a gente tivesse respeitado, e volta no Chico. Se a gente tomar um caminho de fraternidade, de consciência, a gente pode evitar isso. Mas, se a coisa acontecer, é por conta da animosidade do ser humano, não é por conta de Deus. Deus que é o nosso bem. Só que a gente precisa querer também. Então será que está todo mundo que está desencarnando porque o plano espiritual determinou que é assim? Cuidado com essas informações. Cuidado com essas informações. Porque eu aposto que eu não dou muito tempo para essas pessoas que estão falando essas coisas convidar a gente para fazer retirozinho presencial. Sem máscara, tudo certo, porque a gente é muito da luz, está tudo isento. Teve a Kumbh Mela agora na Índia. Teve a Kumbh Mela. Apesar de tudo que está acontecendo, foram lá o pessoal na Kumbh Mela. Aglomeração master. Conseguiram fazer um teste no pessoal. Quase 2.000 pessoas infectadas de Covid, muvucadas na Kumbh Mela. Na Índia. Aí o que aconteceu? Um líder religioso de um grupo lá morreu. Aí o pessoal ficou... A questão é que a nossa espiritualidade às vezes é utilizada pelo nosso ego e a gente se sente muito orgulhoso, muito invulnerável. Eu sou muito bom, eu sou muito acima da fragilidade humana. Eu sou muito da luz para a vulnerabilidade ter lugar em mim. Tudo bem, se você é muito invulnerável, pelo menos respeite a vulnerabilidade dos outros.
Mostra que a gente pode contar com o seu amor. Mostra que a gente pode contar com o seu respeito. E aí a gente põe a cena da muvuca aqui no Brasil. O cara tá lá porque Deus quis. Então, com certeza, existe o planejamento para a nossa encarnação. Mas as nossas ações contam. As nossas ações contam. E não só contam, mas trazem consequências. E são cobradas. Não estou falando isso num sentido de punição, mas são cobradas. Ou a gente quer fazer tudo de qualquer jeito e esperar que nada aconteça? A nossa irresponsabilidade não está só levando a nossa vida. Agora está interferindo nos dos demais. Se André Luiz... isso é uma análise fria. Não é terrorismo, não. É uma análise fria. Se André Luiz, bebendo, fumando e fazendo essas coisas, foi recebido lá como assassino de si mesmo, porque todo mundo estava fazendo, eu sei que é pesado. Eu não queria estar falando isso. Mas é uma coisa matemática. Quantos de nós não vamos estar aqui, estamos achando que nós somos muito bonzão, muito da lua, muito legal, aí chega lá, a gente não é recebido com essa bola toda. Fala, viu, o que você estava fazendo lá? Estava sendo cobrada a responsabilidade, pessoal sofrendo à sua volta. Pessoal sofrendo à sua volta, o que você estava fazendo? E tem uma coisa interessante que também é a questão 639 no Livro dos Espíritos, que eles perguntam, né, quando as pessoas fazem um mal, mas é porque elas estão sendo influenciadas a fazer esse mal. Às vezes elas não estão pensando por si, estão sendo influenciadas e estão prejudicando de fato, né? O que acontece? Eles vão falar, a espiritualidade maior vai falar assim, olha, mais responsável ainda do que quem está fazendo porque está seguindo o fluxo, é quem está transmitindo essas ideias que estão fazendo com que as pessoas sejam irresponsáveis, com que causem, com que gerem algum mal. Então a gente tem que se atentar para isso. Questionar com o pé no chão, volto a dizer, não é cair numa coisa negativa, num terrorismo, é ver, olha, existe uma coisa séria acontecendo no mundo, ponto. Como que nós, consciências adultas, podemos nos posicionar para invertermos esse quadro? É simples. E não vem me falar que quem está chutando balde, indo para baladona, está sendo consciente e responsável, porque não está. Por muito menos, André Luiz não estava sendo responsável. Não é terrorismo. É preto no branco. Se a verdade dói, não é porque eu estou falando, não. É porque a gente está causando esse quadro de dor. E a gente tem nas mãos a possibilidade, a liberdade para causar e criar uma história diferente. Volto em Gandalf. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o que pode acontecer, a gente sabe o poder das nossas decisões, das nossas ações. A gente sabe o contexto que a gente está passando. Por exemplo, trazendo a questão do índice lá, a gente está passando um momento que vai ter uma tendência da gente tender a esse tipo de pensamento. Então vamos analisar com calma, vamos vigiar com calma, vamos ver se a gente não está... Ou então você muda para Nova Zelândia, porque lá o conselho kármico não está nem aí com a sua vida. E aí tá tudo certo. Eu acho que você tem que ir para um lugar onde o conselho kármico está aqui, ó. Por garantia, vai para Nova Zelândia. Ou para o Butão. Só que infelizmente eu acho que não estão deixando o brasileiro entrar lá, porque eu acho que consideram o brasileiro como um pouco irresponsável diante disso tudo também, né? Então, enfim, eu acho que não vai dar muito certo. Tem um consolo para você. Eu tenho um consolo aqui para você. Você vai falar, não, então os meus parentes estão se ferrando porque o povo é irresponsável. Talvez sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou me irritar contra o povo? Não precisa, não merece o seu karma. A irresponsabilidade dos outros não merece o seu karma.
Assim como na vida de Jesus, isso pode até ser polêmico isso que eu vou falar, mas eu vou falar porque... vou falar assim. Nunca me desceu aquela ideia de Jesus morreu para nos salvar. Jesus foi pregado na cruz, torturado para nos salvar. Minha visão de criança, eu sempre olhava para isso e falava, tem uma coisa estranha nessa história. Eu olhava para a vida de Jesus e falava assim, Jesus viveu para nos libertar. Libertar da nossa ignorância, libertar da nossa falta de responsabilidade, da nossa falta de amor, da nossa falta de paciência, da nossa falta de tudo. A vida de Jesus foi o exemplo, a vida de Jesus foi a luz, a vida de Jesus foram os passos a guiar esse caminho para a gente. Cristo morreu por conta da ignorância humana. Porque é a ignorância humana que pega uma pessoa e pendura ela numa cruz. Nem animal faz isso. Mas Jesus sabia, falou 3 vezes que aconteceria isso. Os profetas falaram que isso ia acontecer. Pois é, falaram que isso ia acontecer porque eles estavam enxergando de cima do monte, né? Olhando lá para a terra, falando, cara, olha o bando de gente torta, animalizada, matando uns aos outros, crucificando gente lá embaixo. Se a gente manda um mensageiro nosso aqui para falar de amor e vai cutucar o cerne da coisa social, vai dar ruim para esse cara. Mas não é porque Deus quer, é porque o mundo tá desse jeito. E mesmo assim esse cara escolhe vir aqui. Por amor ele escolhe vir aqui, mesmo sabendo que o ser humano não estava preparado para isso e ia acabar com ele. E acabaram com ele. A ignorância humana. Deus, nele, foi amor, foi alegria, foi cura o tempo todo. Foi esclarecimento. Não, mas o Cristo morrer na cruz era necessário, né, para a ressurreição dele, para mostrar que ele era divino. Não, olha, se o problema é a ressurreição, resolve esse problema muito fácil. Jesus podia ter ressuscitado tendo morrido de velhice. Se é essa a questão, nada dizer que ele precisava morrer na cruz para ressuscitar. Se ele tinha essa capacidade, ele poderia fazer isso tendo morrido de velhice. Só que eu acho, na minha pequena estatura diante disso, mas eu acho que Deus, que a espiritualidade, que plano superior não planejam assassinato de ninguém. Eu não acho que a espiritualidade planeja assassinato, planeja ódio, planeja suicídio. Mas morreu assassinado porque na vida passada assassinou. Eu não acho que essa é a única forma de se resolver karmicamente uma situação. Acho que continua sendo assassinado por conta da ignorância humana. Só que talvez o que Deus tenha mostrado também nessa questão de Jesus, primeiro a questão dele, assim, do sacrifício. Ele sabendo que a humanidade não tinha capacidade ainda, sabia que ele ia às vezes pagar aquilo com a própria vida, e mesmo assim ele resolveu amar. E veio aqui com a gente. E veio. E Deus, diante disso, eu acho que esse é o importante para esse momento. É como se Deus permitisse, porque permite o livre-arbítrio, mas tirasse algo bom disso depois. Ou seja, vocês querem viver com um monte de animal, matando uns aos outros? Pode. Mas o que é da minha parte, eu garanto. E aí você vê que Deus consegue utilizar aquela tragédia que foi, a forma como Jesus morreu, para criar algo bom, para criar algo divino, para compensar os inocentes daquela situação. Então eu acredito que diante de uma situação dessa, Deus honra. Mais cedo ou mais tarde. Então, assim, também não se revoltar, buscar esclarecer, buscar conscientizar, fazer a sua parte. Nem sempre vai dar certo, porque às vezes você vai falar coisas básicas e a pessoa vai te xingar, vai te agredir, né? Até a questão da Idade Média voltando, né? A gente não queima mais as pessoas, mas a gente tem a inquisição psicológica, né? A gente agride psicologicamente, a gente cancela as pessoas, a gente difama as pessoas, né?
Enfim. Mas é o lance de fazer a nossa parte. Assim, não vale a gente também entrar muito, não só no negativo da coisa, de ficar desesperado. Eu acho sim que a gente tem que tomar consciência, mas não para se afundar nisso, tomar consciência para ter responsabilidade. Não é ficar vendo notícia, tragédia, não. Mas assim, buscar também fazer um esforço, nem sempre é fácil, fazer um esforço para continuar na inocência no meio disso. Não, a ignorância dos outros não vale o seu karma. Não vale. Deixa cada um com o resultado daquilo que está plantando. E com certeza, se você está sentindo que você saiu prejudicado, tem uma dor na sua família, pode ter certeza que Deus honra. Porque a ignorância humana pode prevalecer por um tempo, mas o amor divino é a única lei e base certa da vida. Então, da mesma forma que na história de Jesus a gente viu a ignorância humana ceifando a vida do mestre, mas Deus deu um jeito para reverter aquilo em algo positivo depois, para trazer grandeza, para trazer consolo, para trazer amor, para trazer reconciliação, para trazer de volta os corações unidos. Pode ter certeza que se você se sente diante de um contexto parecido, Deus vai honrar também de algum jeito. Pode ser que não seja agora, pode ser que você não entenda nesse momento, pode ser que a gente não entenda nesse momento, mas o exemplo da vida de Jesus é isso. A ignorância fez o que fez, mas não foi capaz de dar a última palavra. A ignorância humana fez o que fez, mas não foi capaz de dar a última palavra. A última palavra é do amor. E o amor não quer que ninguém morra do jeito que está acontecendo, em pleno século XXI. Não quer que tantas lágrimas, que tanto sofrimento aconteça. Deus não quer que ninguém morra desse jeito. Ninguém não planeja nenhum assassinato de ninguém, nada. Deus quer a nossa bem-aventurança, nosso amor, nossa felicidade, nossa plenitude, nossa união, mas também quer a nossa responsabilidade. Às vezes o jeito de fazer a gente aprender a criar essa responsabilidade é deixar a gente diante dessas situações acertando e errando e passando por isso às vezes. Mas da mesma forma que essa vida também é relativa, ela é transitória, essa ignorância, esses resultados são transitórios. Deus compensa e Deus compensará. A ignorância do ser humano não vale o nosso karma. Já tem karma negativo demais nesse mundo. Cristo deu o exemplo. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E de fato não sabiam. Achavam que estavam fazendo o melhor. Esse que é o problema de uma crise. A maldade numa crise não vem daqueles que se acham maus. Se você pegar todos esses lados de polarização que existe hoje em dia, todos os lados se acham do bem. Todos os lados têm justificativas e justificativos para achar que eles são o lado do bem. Só que não é hora da gente estar no lado do bem. Porque todo mundo acha que qualquer coisa é o bem. Está na hora da gente estar do lado da coerência. Está na hora da gente estar do lado do respeito. Porque o bem está se tornando muito subjetivo. Qualquer pessoa mata em nome de Cristo. É intolerante com outro em nome do Cristo. E acha que é um cidadão de bem. Então, acho que está na hora da gente ser coerente. Está na hora da gente ser coerente. Porque Deus é coerente. Você pode ter certeza que uma hora isso tudo passa. O amor, ele vai triunfar. A ignorância vai se tornar visível, vai se tornar execrável. E todos aqueles e aquelas que se sentem afetados, prejudicados, eu te digo só uma coisa: Deus honra. Deus honra. A história do Cristo é paradigmática. É um exemplo. Se naquele nível de barbárie Deus honrou e mostrou o que Ele tem de melhor, mesmo diante das coisas que a gente escolhe aqui de ruim pra gente, pode ter certeza, mais dia, menos dia, a gente vai ser recompensado de alguma forma. Então busque estar em paz com a sua consciência e seguir a sua parte, o seu caminho, o respeito. O respeito.
E antes de querer agir com base em leis divinas ou leis supostamente espirituais, que a gente possa minimamente, na humildade, aprender a agir com base nas leis de convivência humanas, porque é isso que é esperado de nós. Muitas coisas trágicas acontecem no mundo por conta de pessoas que se acham muito importantes para seguirem as diretrizes humanas e acham que apenas uma diretriz sobrenatural está sobre ela e só sobre ela. E a gente esquece do básico, do pé no chão e do simples. Volto ao Chico. Depende do que a gente fizer. Deus não quer essas coisas pra gente. Mas depende do que a gente fizer. E isso já é visível. Existem países irmãos nossos que estão tomando outras escolhas, outras atitudes e se responsabilizando coletivamente de uma forma diferente. Estão fazendo o quê? Conseguindo resultados também diferentes. Agora, se você quiser deixar a coisa mais complexa, problematizar ainda mais, simplesmente para justificar a sua falta de respeito nesse meio, eu não posso te dizer mais nada. Eu não posso, você já tem a verdade. Nada. É só louvar aqui, porque nada pode mudar. É uma certeza muito férrea. Mas aqueles que, assim como eu, nos importamos e tentamos fazer alguma coisa, que acreditamos que um mundo melhor surge de atitudes mais responsáveis, fica um abraço distante, mas com essa sensação de que estamos conectados, estamos juntos. E não é porque parece que todo mundo acha normal agir de qualquer forma que a gente tem que se sentir sozinho no meio disso. A gente pode até se sentir sozinho aqui, mas calma que a coisa é longa e a vida é eterna. Que a gente possa continuar fazendo a nossa parte. Esse é o melhor que a gente está fazendo agora. Que a gente se responsabilize pela nossa vida e principalmente pela vida dos outros. A gente pode não estar vendo onde a nossa irresponsabilidade está chegando, mas o plano maior, Deus está vendo. E não. Se alguém morre porque a gente está sendo irresponsável, é porque a gente está sendo irresponsável. Não é porque Deus definiu que é assim. Porque o conselho kármico, porque isso, porque aquilo. Isso dialoga muito sutilmente com fanatismo. Eu falar que tudo é culpa dele, tudo é eles que estão decidindo. Fanatismo, fundamentalismo desse jeito, onde a gente viu? Na Idade Média. Então, está na hora da gente dar esse passo. Só que esse passo não é apenas de fantasiar que a gente é da luz. É de assumir responsabilidade no nível humano. Antes e acima de tudo. Beijo na alma. Fica na paz, brilha sua luz e receba um abraço do tamanho do sol.